Na minha opinião, o texto bíblico que melhor e mais plenamente resume o que é o Evangelho são as palavras de Jesus no capítulo 10 de João. No versículo 10, a segunda parte do versículo 10. Olha, é o texto que eu costumo usar para evangelizar alguém, é o texto que eu já uso para lembrar as pessoas que fé institucional não serve para nada. Eu sempre uso esse texto para dizer o seguinte: vocês já ouviram eu dizer isso aqui algumas vezes. O que Jesus Cristo veio fazer foi trazer vida. Jesus não fundou uma igreja institucional. Jesus nem batizava. Quem batizava eram os seus apóstolos. Jesus não escreveu um credo. Jesus não fez parte do sacerdócio. Jesus amava o templo, mas o seu ministério era feito nas aldeias e circunvizinhanças. Pastor Purim aqui domingo passado à noite pastor Paulo domingo passado pela manhã estava se referindo ao fato da Galileia não ser nada ali na cultura judaica, e é justamente onde Jesus mais agiu. Então Jesus veio trazer vida. Ele diz isso em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida. Esse é o objetivo da minha vinda. E tenham vida plena. Então não adianta só você ser membro de uma igreja se você não tem evangelho no coração. Porque o evangelho é... O que dá vida é o evangelho, não é a igreja. Hoje à noite nós vamos ter ceia e batismo. Pessoas serão batizadas aqui. Mas são batizadas porque acreditamos, elas têm a vida. Daqui a pouco, mais para o final do culto, a gente vai fazer a profissão de fé dos nossos batizandos aqui. A gente crê que elas têm a vida. Elas estão sendo batizadas não é para ganhar vida. Ninguém é batizado para ganhar vida. A pessoa é batizada porque já tem a vida no Evangelho. Nós vamos celebrar a ceia. A gente não celebra a ceia para ganhar vida. Quem dá a vida é o Evangelho, é Jesus. A gente celebra a ceia porque já tem a vida. E a gente não faz parte de uma igreja para ganhar vida. Quem dá vida é o Evangelho. A gente faz parte de uma igreja porque a gente já tem o Evangelho. É claro que seria muito mais prático se a gente tivesse um raio-x, tipo o aeroporto tem, para a pessoa, quando se tornasse membro de uma igreja, passar primeiro pelo raio-x e a gente fazer uma leitura da alma, do coração da pessoa, para dizer, já tem o Evangelho, então pode fazer parte aqui da igreja. Não é? Não tem Evangelho? Não pode. Porque a igreja não dá Evangelho para ninguém. Igreja não dá vida para ninguém. Quem dá vida é o Evangelho. A igreja prega o Evangelho, mas não dá vida. Quem dá vida é o Evangelho. Então é por isso que a gente tem um monte de gente nas nossas igrejas. Um monte de gente. Há muito tempo que eu já deixei. Antigamente, o pessoal que é de antigamente lembra, não é? Lá na igreja de Vila Mariana, eu lembro disso. O pastor Rubens Lopes sempre fazia os sermões evangelísticos à noite. Então, à noite era o culto de evangelismo. De manhã era o culto doutrinário. Eu já deixei disso há muito tempo, não faço isso, não acredito nisso, porque para mim o evangelho tem que ser pregado sempre. Porque sempre teremos gente que às vezes é membro de igreja e que não conhece nada de evangelho. Precisa ouvir o evangelho. Então, o que Jesus Cristo veio foi fazer isso, foi dar vida. É um texto também que eu costumo usar em sepultamentos. Quem já me ouviu falar em sepultamentos, a maioria de vocês aqui já ouviu isso. É o texto que eu gosto muito de usar em sepultamentos. Porque a palavra vida que aparece aqui não é a palavra bios. No grego, a palavra bios, que se refere à biologia, que também é uma palavra para vida no grego, mas não é essa palavra que Jesus usa. Jesus usa uma outra palavra para vida, que é a palavra zoe. Enquanto a palavra bios, vida, se refere só à vida orgânica, zoe é uma palavra no grego que se refere à qualidade da vida. Então o que Jesus está dizendo aqui, não é que ele traz bios. Você não tem bios porque Jesus te deu bios. Sabe por que você tem bios? Porque o seu pai fez amor com sua mãe e você foi concebido. Por isso que você tem bios. É por isso que nós temos bios. Nós somos organismos vivos porque nós somos concebidos.
Jesus não trouxe bios. Bios, os animais têm. Jesus trouxe zoe. Jesus trouxe a vida em termos de plenitude, de qualidade, sabe? A vida em termos de algo que transcende o que é meramente orgânico e físico. Eu nunca vou entender por que as igrejas neopentecostais hoje estão fazendo tanto propaganda da bios, se o evangelho faz propaganda da zoe. Você quer ficar curado do seu bios? Você quer que oremos por seu bios? Tá bem. Ninguém quer ficar doente. E ninguém quer morrer, a não ser o suicida. Então a gente ora pelo bio, sim. A gente quer saúde biológica. A gente quer saúde física. Mas isso não é o mais importante no evangelho. O mais importante no evangelho é o zoe. Essas igrejas inverteram a coisa. As pessoas estão enchendo essas igrejas atrás de bios. A bios vai passar. A morte é inevitável. Por mais que a gente tente evitar esse assunto, ela é inevitável. Nós vamos morrer. A bios dura pouco. No máximo 80, 90 anos, dura muito pouco. Se você compara, por exemplo, com a rocha lá do Pão de Açúcar de 600 milhões de anos. A vida de 80, 90 anos não é nada. O que é uma rocha de 600 milhões de anos que está lá perto de uma vida de 80, 90 anos? Então a bios é isso, é um vaporzinho. O que o evangelho se preocupa mesmo é com a zoe, com a qualidade da vida. A vida que transcende a bios. Então isso eu costumo dizer em enterro, para confortar as pessoas, dizer, olha, o que acabou aqui foi bios. O que você tem dentro desse caixão aqui, sendo sepultado, é a bios. A gente fica triste? Fica. Porque a gente convivia com a bios da pessoa, com o corpo da pessoa. Era o corpo que a gente abraçava, beijava, convivia, conversava, ouvia, claro. Vai fazer falta, a gente entristece. Mas aquilo que está acontecendo ali é o de menos. É o de menos. Porque Cristo dá muito mais do que aquilo que acabou ali. Cristo dá a zoe. Cristo dá a qualidade de vida. Então, quando Jesus diz aqui, eu vim é para que vocês tenham vida. Quem não está aproveitando a vida que eu vim trazer, está jogando sua vida fora. É crente à toa, é membro de igreja à toa, é evangélico à toa, seja o que for, é à toa, porque não está valendo para nada. Se não está aproveitando a vida que eu vim trazer, o resto não serve para nada. É isso que Jesus está dizendo, porque eu vim trazer vida plena. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Então, para mim, é o resumo do evangelho, é isso aqui. E Romanos 1, 16 e 17. No meu entender, se a Bíblia inteira se perdesse e ficasse só essa segunda parte de João 10:10 e os versículos 16 e 17 de Romanos, nós já teríamos tudo o que Deus quer saber, quer que saibamos sobre o Evangelho, está aí nesse resumo. Só que hoje pela manhã eu quero fazer ainda uma outra aplicação sobre isso. Porque se Jesus veio trazer zoe, se não é só bios que interessa para Jesus, se ele veio trazer mais do que bios, veio trazer zoe, vida plena, vida completa, vida que transcende a mortalidade, a territorialidade, o físico, o medível, o mensurável. Se Jesus veio trazer algo em essência, além do trivial, o que é que espera de nós, senão que nós tenhamos uma vida saudável? Agora, vivemos numa sociedade doente. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade doente. As pessoas estão doentes. Você liga a televisão, vai vendo aqueles programas, você só vê gente doente. As tramas ficcionais todas doentes. A nossa sociedade é uma sociedade doente. E a nossa tendência, convivendo com a sociedade em que estamos, é também nos adoecermos.
Porque se nós deixarmos, essa sociedade, ela vai nos adoecendo. E Jesus, no meio de tudo isso, ele diz, olha, tem uma outra opção, não precisa ser isso aí. Eu vim trazer para vocês vida plena, vida que é muito mais do que isso que vocês estão vendo. Vida que é muito mais do que isso que estão chamando de vida. Porque essa rapaziada toda aí nos meios de comunicação, o que eles chamam de vida não é vida. Eu vim trazer vida verdadeira. Agora, como nós estamos vivendo numa sociedade doente, de relações doentes, de princípios adoentados, de valores doentes, em toda parte, em todo lugar, no tempo de João ele já dizia, o mundo jaz nesse maligno, nesses valores malignos, depois da queda não teve mais jeito. É necessário que nós então nos apropriemos da vida que Jesus nos trouxe. Que deixemos Jesus fazer conosco a terapia do evangelho dele na nossa vida. Porque se nós não permitirmos que ele faça em nós a terapia do evangelho na nossa vida, nós vamos ficar doentes como essa sociedade está. Vamos participar desses valores doentios, medíocres, rasos, dúbios. E vamos participando disso como se fosse natural, como se fosse a única opção. O pior da sociedade doente é que ela acha mesmo que aquilo é a única opção. E ela acha que aquilo é natural. E no meio disso tudo, Jesus Cristo diz, eu vim para trazer vida. O que eu quero dizer a vocês essa manhã é o seguinte: se nós deixarmos Jesus fazer em nós a terapia dos princípios do Evangelho, ele nos livra dessa doença que está aí. Ele nos livra dessa maluquice. Você vai se sentir uma ilha, cercada de doentes por todos os lados. Porque isso também acontece. Quando você vai se destacando ali, vai se distanciando daqueles valores corrompidos, daqueles princípios podres. Quando você vai se diferenciando daquilo, aí é que você vai vendo como é que a coisa está grande e generalizada. Pode até bater um desânimo, porque você começa a se sentir uma espécie de ilhota no meio de um oceano, doente, e só você ali experimentando algo de mais saudável daquilo que Jesus trouxe. Mas não deve desanimar, porque o que foi dito a Elias é dito a nós. Quando Elias disse, não há mais ninguém que conheça o Deus verdadeiro, são todos adoradores de Baal. Deus disse a Elias, não se desanime, porque ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você pode se sentir mais isolado e solitário, mas tenha certeza, você não será o único em quem o Evangelho está trabalhando. Agora, Jesus Cristo disse isso. O caminho é largo e são muitos, não queira ser maioria. É bobagem esse negócio de crente de verdade, de discípulo de verdade de Jesus, querer ser maioria. Não vai ser maioria nunca. Eu vejo essas igrejas mega shows, cheias e tal, a gente vê aquilo. Aí você, índice dos evangélicos no Brasil. Índice dos evangélicos no Brasil, que é a coisa mais utópica que existe. Porque o caminho é largo, é claro que tem muito mais gente que não conhece o Evangelho e que nunca vai conhecer. É óbvio, sempre vai ter. Você será sempre uma minoria. Entre os cristãos e os membros de igreja, se você quiser levar o Evangelho a sério, você será sempre uma minoria. A maioria vai querer levar na flauta. A maioria vai brincar com o Evangelho. A maioria vai querer viver fora dos padrões do Evangelho. Você sempre será uma minoria. Então não se meça pela maioria, porque o caminho é estreito e são poucos os que entram por ele. Isso Jesus já avisou. Jesus já deixou claro. Nós não precisamos de maioria para seguirmos o Evangelho, nós precisamos de Jesus na frente para seguirmos o Evangelho. Então, você começa a ser trabalhado pelo Evangelho, sua visão vai mudando, sua compreensão das coisas vai mudando,
E aí acontece de você começar a sentir que a grande maioria realmente não conhece o Evangelho. Mas e daí? Jesus já previu isso. Siga você, se aprofundando e conhecendo cada vez mais o Evangelho. Eu separei aqui alguns pontos dessa terapia de Jesus. Nessa sociedade doente em que estamos, a terapia de Jesus, ela tem pelo menos 4 características que o Evangelho nos revela. E quando a gente deixa o Evangelho ir fazendo terapia, arejando nossa mente, tirando aquela porcariada toda, centralizando a nossa mente no que é realmente o Evangelho, quando a opinião das celebridades... Olha, não tem nada que me irrite mais atualmente do que a opinião de celebridade. Olha, a opinião de celebridade é um troço nojento. Eu não quero saber o que as celebridades pensam. Não me interessa a opinião das celebridades. Me interessa o que o Evangelho está ensinando. E na maioria das vezes, o Evangelho está ensinando exatamente o contrário do que as celebridades estão ensinando. E aí, quando você vai arejando a sua cabeça dessa imundície toda, essa terapia que o Evangelho vai fazendo na sua vida, a maneira como Jesus faz isso é muito interessante, porque é o seguinte, eu separei aqui quatro características dessa terapia. Primeiro, é uma terapia do desapego. Primeira coisa que Jesus começa a trabalhar na nossa vida é nos ensinar a vivermos desapegados. Em que sentido? Primeira coisa que ele exige que nós nos desapeguemos é de nós mesmos. Ele diz, olha, quem quiser seguir-me, no início de tudo, quem quiser seguir-me, a primeira coisa que tem que fazer o que é? Quem é bom de evangelho, responda, por favor. Isso, que bom. Legal, vocês estão entendendo a coisa. Negue-se a si mesmo, desapegue-se da sua própria vaidade, da sua própria vontade, daquilo que você acha que é o correto, daquilo que você acha que tem que ser. Vai se desapegando disso, porque nessa terapia, quanto mais desapegados estamos de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de nós mesmos nos sentirmos o centro do universo. Eu gosto muito de um poema, é pena que eu não lembrei antes para trazer, de um poema do Fernando Pessoa, em que ele diz assim, o quê? Você acha que você é o centro da atenção das pessoas? Que nada. Quando você se for, vão lembrar-se de você, mas cada vez mais raramente. À medida que o tempo vai passando, você vai sendo lembrado no dia do seu aniversário, Natal, Ano Novo, e a coisa vai espairecendo. Ninguém é o centro do universo na vida de ninguém. Desapegar-nos de nós mesmos, das nossas vaidades e orgulhos. Outro desapego que Jesus Cristo ensina é o desapego do transitório e do efêmero, quando ele diz, olha, em vez de você ficar juntando tesouros no céu, não é que Jesus era contra a poupança, não, nem contra a boa economia. Jesus não era contra a boa economia. Bota Jesus aqui no Brasil para ver se ele não dá jeito nesse troço. Ele não era contra a boa economia. O que Jesus é contra essa idolatria da matéria, essa idolatria do dinheiro, essa idolatria do palpável, essa idolatria das coisas que passam. Aí Jesus diz assim, você tem que entender que isso aqui é transitório e efêmero, o ladrão vem, a ferrugem come. Eu tinha um amigo, no meu tempo de escola, que ele foi assaltado uma vez. Ele tinha um relógio, que ele tinha ganhado um relógio bonito, mas muito bonito, mostrava para todo mundo, e talvez porque até mostrasse para todo mundo, ele acabou sendo roubado. Só que o camarada veio para roubá-lo com uma faca, ele disse, esse relógio você não leva, e se engalfiou com a pessoa. O cara com a faca, e ele rolando, e o cara encostava a faca no pescoço dele, você vai morrer, cara. Eu não vou não, e lutava, aquela coisa. Conseguiu se desembaraçar do camarada, e saiu, salvou o relógio. Aí, meio atordoado, precisava ir ao banheiro, entrou no banheiro, foi lavar a mão, tirou o relógio, botou do lado, lavou a mão, saiu do banheiro atordoado e esqueceu o relógio.
Ele quase perdeu a vida por causa de um relógio que ele esqueceu depois na pia do banheiro. Olha, gente que é morta em assalto porque reage, não conseguiu compreender ainda que a sua vida vale mais do que tudo aquilo que ele pode estar perdendo. Quando você resolve arriscar sua vida para proteger aquilo que você está perdendo, coisas que podem ser substituídas. Bom, Jesus disse, olha, desapego dessas coisas efêmeras, transitórias, é a melhor terapia. Quanto mais apegado nas coisas materiais, mais insensível eu vou ficando. Eu não acredito em multimilionários. Para mim, a maior preocupação do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton também era. Estava igual o Rio de Janeiro, aquele negócio. Entre o ruim e o péssimo, sabe? Então, estava a mesma coisa, que a Hillary Clinton também não tá. Bom, o fato é o seguinte. O meu maior problema com Donald Trump é que um homem que enriquece como ele, não conseguiu enriquecer daquele jeito sem se tornar um grande insensível. Não tem como. Você pega essas biografias dos caras que enriquecem, sempre tem uma lacuna ali que não explica direito como é que a coisa foi feita. Pode perceber. Não entra em detalhes. De repente o cara está rico, só que não explica exatamente como. Eu não confio em gente que enriquece rapidamente e duvido que preserve certas sensibilidades. O que Jesus está dizendo é, olha, se desapegue dessas coisas porque são efêmeras e transitórias. Outro desapego que Jesus Cristo ensina para a gente é o desapego de querer controlar a nossa vida. Totalmente. A gente controla algumas coisas da nossa vida, mas não controla tudo. Tanto que Jesus disse, olha, olhem lá, aves do céu, lírios do campo, o essencial Deus garante. Agora não queira controlar tudo. E quanto mais você quiser controlar tudo, mais ansioso você fica, porque a ansiedade vem justamente do nosso desejo de querer controlar tudo. E pessoas que querem controlar tudo se tornam tremendamente ansiosas. Então a primeira terapia que Jesus faz é essa terapia de desapego. Desapego da nossa própria orgulho, o desapego de coisas transitórias, o desapego de querer controlar a vida nos seus mínimos detalhes. Querer controlar os outros. Quantas vezes, quantas histórias de decepção que as pessoas têm. O outro vai nos decepcionar, seja filho, seja pai, seja irmão, seja o que for. O outro nos escapa, mais do que você queira fazer e controlar o outro, não adianta. Chega um momento em que ele vai tomar sua decisão sozinho e vai fazer alguma coisa que você vai se decepcionar, porque o outro nos escapa. Nós não conseguimos controlar o outro, como às vezes queremos. Quer ver uma outra terapia que Jesus faz, além dessa terapia do desapego? A terapia da motivação. Jesus nos ensina que a melhor motivação para essa vida é o amor. Fazer as coisas porque amamos. E quando Jesus Cristo fala nisso, um dos textos mais referenciais é aquele jovem que cumpria os mandamentos e quer mostrar para Jesus que era fiel aos mandamentos. Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Ele diz, conheço, cumpro todos. Aí Jesus diz, mas ainda falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e me siga. Quero ver se você ama a Deus mesmo. Porque uma coisa é cumprir mandamentos por medo, por obrigação, ou só porque foi ensinado. Outra coisa é cumpri-los por amor a Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a melhor motivação para fazermos as coisas para Deus é por amor a Ele, quando queremos obedecer os seus ensinos, obedecer por amor, pelo que Ele é, pelo que Ele representa para a gente. Bem, por isso, nem todos conseguem obedecer os ensinos de Deus, porque lhes falta amor a Deus. A grande maioria não consegue obedecer os ensinos do Evangelho
Porque falta amor a Deus. Falta amor a Jesus. O que essas pessoas precisam não é de mais igreja. O que essas pessoas precisam é de mais amor a Jesus. Se tiverem mais amor a Jesus, a coisa fica mais fácil e conseguem obedecer com mais facilidade. Jesus ensina essa terapia do amor, de fazer por amor, de amar a si mesmo. Sim, amar a si mesmo no sentido de respeitar-se a si mesmo, para poder amar o outro. Está bem resolvido por dentro para poder amar o outro. E mais, Jesus fala, eu dou a vocês um novo mandamento, vocês vão amar não mais como amam a si mesmos, mas como eu amei vocês. A marca do cristão é essa, de amar como Jesus amou. Isso é o que Jesus exige de nós, esse amor que às vezes se sacrifica, esse amor que às vezes se prejudica, mas que quer ajudar, que quer demonstrar interesse, que demonstra misericórdia, que sabe perdoar. Quer ver uma outra terapia que Jesus faz? Terapia do paradoxo. Paradoxo é uma palavra que significa o contraditório das coisas. Jesus é mestre no paradoxo. Então, além de nos passar a terapia do desapego, ele nos passa também a terapia da motivação. Não há vida verdadeira sem desapego e sem motivação, mas também não há vida verdadeira sem conhecimento desses paradoxos, dessas contradições. Jesus é o mestre da contradição. Por exemplo, em vez de se vingar, faça o bem para quem prejudicou você. Olha que paradoxo, que contradição enorme. Uma pessoa prejudica você e em vez de você pagar com a mesma moeda, você vai e faz um bem para ela. Esse negócio que está acontecendo em São Paulo, olha a loucura que é isso. Não sei se vocês estão acompanhando, aquele guarda municipal quis vingar a morte de um colega que foi assaltado quando estava chegando em casa. O colega dele, guarda municipal, foi assaltado quando estava chegando em casa, morto no portão de casa. Aí esse outro guarda municipal, por dentro dos suspeitos, ele arma uma armadilha, fingindo que é uma mulher no Facebook desses rapazes, e atrai esses rapazes para uma festa que não existia, e aí sabe-se lá mancomunado com quem, mata os cinco, que não se sabia ao certo se tinham realmente cometido o crime, havia indícios, mas mesmo que tivessem cometido, olha o absurdo dessa lógica, porque agora, imaginem se os parentes desses 5 resolverem fazer a mesma coisa e se vingarem da morte dos seus parentes, e se depois os parentes dos novos mortos quiserem fazer a mesma coisa e se vingarem da mesma maneira, nós entramos numa espiral de violência que não tem fim. Aí vira gangue dos anos 30 em Chicago, em que uma gangue mata e vai matando e cria aquela espiral enorme. Olha a lógica desse absurdo, o absurdo dessa lógica. Bem, Jesus vai contra isso e diz, a única maneira que tem de quebrar a espiral da violência é alguém agir com misericórdia. E quem tem que agir com misericórdia é aquele que se parece comigo. Porque quem se parece comigo, perdoa como eu perdoo, de Jesus. Quer ver outro paradoxo de Jesus? Na crise, em vez da gente se intimidar, se recolher, é aí que a gente tem que mais servir a Deus. Foi a receita que ele passou para Pedro. Pedro, numa crise de depressão enorme, porque tinha negado Jesus 3 vezes, quando caiu em si, viu a besteira que fez, ficou com tanta vergonha. Quando Jesus ressuscitou, ele se escondeu, se joga no mar quando Jesus aparece. Aí, em vez disso, Jesus traz ele para perto e diz, escuta aqui, você me ama, amo, então cuida das minhas ovelhas. É a terapia do paradoxo, está em crise, trabalhe mais para Deus. Essa é a terapia que Jesus faz com a gente. Você está se sentindo entristecido, fraco na fé? O caminho é justamente o contrário, não se recolher, mas se envolver ainda mais, buscar ainda mais o que fazer para o reino.
Crise financeira, a ideia que o Evangelho nos dá é exatamente essa. Quando está tudo bem, é muito fácil a gente ser fiel nos nossos dízimos. Quando está sobrando dinheiro, é muito fácil a gente dar oferta. O problema é a gente continuar fiel nos dízimos e dando ofertas quando a situação está apertada. Então a gente usa a crise para fazer menos, para contribuir menos. Quando a terapia do paradoxo de Jesus é exatamente o seguinte: eu multiplico, é o pouco, não é o muito. Quando tem muito, eu não preciso multiplicar. Eu multiplico quando é pouco, contanto que haja a fidelidade da participação. Mas a gente entra em crise e às vezes usa a crise financeira como a primeira desculpa para não participarmos do sustento da obra de Deus. Nossa igreja, por exemplo, hoje vai ser distribuído daqui a pouco a proposta orçamentária. A gente teve que enxugar várias coisas, porque a gente sente que na época de crise financeira as pessoas se recolhem. Isso acontece, é natural. Humanamente é natural, mas não faz parte da terapia do paradoxo de Jesus. Porque todas as vezes em que a obra de Deus acontece de forma mais prodigiosa, é exatamente quando o povo continua fiel, ainda que com o pouco que possui. Por isso o apelo da fidelidade é um apelo de ação de graças. Não é de compra da graça de Deus. Eu não oferto a Deus porque eu quero comprar sua misericórdia. Eu oferto a Deus porque eu sei o que eu tenho para agradecer. Eu sei que, embora pode me faltar uma série de coisas, o essencial na minha vida Deus não vai deixar faltar. Aquilo que não pode ser comprado com dinheiro, Deus não deixa faltar. Aquilo que às vezes não é negociado, Deus não deixa faltar. É a terapia do paradoxo de Jesus. Por isso que nós vamos fazer na última quarta-feira desse mês, você viu aqui, o nosso culto de ação de graças. Vamos trazer nossas frutas, aproveitando a semana do dia de ação de graças, numa crise financeira dessa que esse país está vivendo, quando está todo mundo só reclamando, com motivos. Nós vamos romper isso aí e vamos dizer: peraí, eu não tenho só para reclamar, tem coisas que eu tenho para agradecer. Existem coisas que crise financeira não tira de mim. Existem coisas que crise financeira não me rouba. Existem coisas que a crise financeira não diminui. Deus continua comigo. O propósito de Deus continua comigo. E eu tenho que agradecer. E eu vou romper esse rosário de lágrimas. Eu vou romper essa reclamação diuturna. Eu vou romper esse pessimismo cínico. E vou dizer: pera lá, eu tenho coisas que são muito mais preciosas do que dinheiro. Eu tenho coisas que são muito mais preciosas do que eu posso negociar. Eu tenho coisas que são eternas. Eu tenho Deus e tudo que vem de Deus. Só isso já era motivo não para fazermos um culto de ação de graças no final do ano, mas a cada semana. É a terapia do paradoxo de Jesus. Eu quero encerrar com uma última sugestão de reflexão sobre a terapia de Jesus, que é a terapia do sentido. Olha, só há sentido na vida quando o que cremos e o que vivemos andam em harmonia. O que o Evangelho chama de sentido na vida é quando fé e obras estão juntas. Quando, em vez da gente ter uma vida dupla, em vez da gente ser uma coisa na frente dos outros e outra por trás dos outros, em vez da gente usar uma máscara, a gente vive o Evangelho inteiramente, fé e ação perfeitamente conjugadas. Esse é o maior sentido da vida.
Por isso, quando termina de lavar os pés dos discípulos e dá a eles o maior ensino que eles poderiam ter, Jesus diz o seguinte: olha, aquilo que vocês ouviram está na hora agora de praticar. E ele diz: bem-aventurados são aqueles que ouviram e praticam o que ouviram. Então a tal da bem-aventurança não é o felizinho, o que vive rindo, o alegrinho, o que vive contando piada. Esse às vezes é o menos bem-aventurado de todos. Às vezes ele está se escondendo atrás desse bom humor fácil. Ele está escondendo uma série de imperfeições e crises dele. O felizinho não é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que faz o que é certo fazer, ainda que tenha que pagar um preço por isso, ainda que ele tenha que ser perseguido por isso, ainda que ele perca os amigos por causa disso, ainda que ele seja difamado por causa disso. Mas ele sabe o que é certo fazer, ele sabe qual é o caminho, e ele anda no caminho. Esse é o bem-aventurado que anda sem tropeços. E Jesus diz: é só aí que a vida faz sentido, quando você é o que é, quando você vive o que prega, quando você vive o que crê. Por isso que eu comecei dizendo que Jesus veio trazer vida. Há pessoas e pessoas incontáveis que estão muito longe desse conceito de vida de Jesus, mesmo nas nossas igrejas, mesmo no hall de membros das igrejas, mesmo batizadas direitinho, participando de ceia, de culto, seja lá o que for, longe do conceito de vida verdadeira do Evangelho. Mas como eu dizia, o que Jesus veio trazer foi isso, foi vida. Ou a gente fica com o que Jesus realmente veio trazer e basta, ou ficamos com uma série de outras coisas que Jesus nunca veio trazer e não nos basta. Essa é a opção que temos. E se Jesus veio trazer vida e vida plena, aproveitemos ao máximo o fato de vivermos a vida que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Irmãos queridos, nós vamos cantar uma bênção final antes de sairmos, mas eu vou dar a palavra agora ao nosso irmão